Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual ao vivo para todo o Brasil e alguns lugares do mundo. Eu não sei se pode existir algo mais doloroso na vida de uma pessoa do que ela sentir-se só. Mesmo porque a vida, com todos os pesos que são próprios dela, essa vida só se torna suportável à medida em que a gente é capaz de dividir o que a gente vive. E veja bem que nós precisamos dividir não só as tristezas, como também as alegrias. Tudo que a gente divide tende a nos fazer crescer. Porque o outro nos ajuda a ver o outro lado. A outra pessoa nos ajuda a interpretar com um pouquinho mais de elementos. Muitas vezes o sofrimento ele é fruto da solidão, porque a solidão é um jeito único de ver e enxergar aquele problema. Você já deve ter experimentado isso. De repente você estava passando por uma grande dificuldade, quando chegou alguém, olhou aquela que era a sua grande dificuldade e descobriu um caminho para você poder resolver aquele problema. Isto é o bonito da vida. Quando você descobre que o sofrimento, ele nasce de um jeito único de enxergar a vida. Quando você de repente amplia o jeito de interpretar aquele acontecimento, aquele fato, aquela pessoa, é como se você ganhasse um elemento a mais que lhe ajudasse então a perceber que não é tão ruim assim. É a vida fazendo seus milagres através das pessoas que chegam perto de nós. É a gente diminuindo a sensação de solidão no momento em que o outro se aproxima. E é bom o tempo todo nós contarmos com essa ajuda humana, de pessoas que estão do nosso lado nos ajudando a interpretar melhor o momento presente. Nos ajudando a interpretar aquilo que sozinhos nós não conseguimos. E é neste momento que entra a religião. Independente de qual seja ela, todas as religiões no mundo, elas não têm outra proposta senão ajudar a pessoa a interpretar bem a sua vida. Ajudar a pessoa a conseguir entender aquilo que sozinho ela não consegue. Para isso nós temos a Sagrada Escritura, por exemplo, dentro do cristianismo. A Sagrada Escritura é uma companhia a nos ajudar a interpretar a nossa vida. Quantas vezes você ali abriu a Bíblia num momento de angústia, de ansiedade, e de repente um salmo, uma palavra do Antigo Testamento, ou uma palavra de Jesus, trouxe luz para aquele momento que você precisava e que parecia estar mergulhado na escuridão. Deus cuida de nós. É a partir dessa certeza que nós começamos o programa hoje. E a música diz de maneira muito bonita que a gente precisa aprender um pouco mais de Deus, para que nós possamos entender como é que Ele cuida de nós. Se você confia um pedagogo na vida do seu filho, o que é o pedagogo? É aquele que conduz pela mão a criança. É aquele que segura pela mão da criança e a leva para descobrir o mundo. Se você, por exemplo, como mãe, confia o seu filho a um pedagogo, a um professor, você precisa conhecer um pouquinho mais daquele professor a quem você confiou o seu filho. Porque a partir do momento que você conhece um pouquinho mais o professor a quem você confiou o seu filho, você vai confiar na ação dele na vida do seu filho. A vida em Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente mergulha no mistério que Deus é, quanto mais nós mergulhamos no conhecimento de Deus, maior é a confiança que a gente vai tendo nele. Muitas vezes a gente não consegue confiar em Deus, é porque a gente acredita num Deus estranho, muito mais uma caricatura do sagrado do que o sagrado em si. Por isso que hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, nós precisaremos mergulhar no mistério de Deus, para que nós possamos conhecê-lo, para que conhecendo o seu amor por nós, a sua misericórdia por cada um de nós tenhamos condições de confiar na sua palavra. A gente só confia na palavra de quem a gente teve uma experiência com ela. Você sabe o significado da confiança na sua vida. Você confia nas pessoas à medida que você sabe quem é aquela pessoa. Se é um desconhecido, você não vai dar crédito à palavra daquele desconhecido. Agora, se é uma pessoa que você conheceu com profundidade, que você conhece o caráter, que você conhece a índole, a família, você vai começar a colocar um pouquinho mais de confiança na palavra daquela pessoa. Ou não.
porque o conhecimento lhe mostra se você pode confiar ou não. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, maior será a nossa capacidade de confiar naquilo que Ele prepara para cada um de nós. Hoje mesmo, Deus preparou tanta coisa para você, Deus lhe entregou uma vida para ser vivida. E aí hoje você só precisa se perguntar como é que você viveu essa vida que lhe foi confiada. Este é um programa de perguntas e respostas. Respostas quando a gente pode responder, perguntas a gente pode perguntar sempre. Como é que nós vivemos a vida no dia de hoje? Como é que nós deixamos que Deus cuidasse de nós? Será que nós verdadeiramente hoje tivemos a oportunidade de confiar nessa proteção de Deus, nos guiando os passos e nos ajudando a escolher as melhores coisas para nós? Ou será que nós caímos naquela vida muitas vezes irreflexa, muitas vezes uma vida sem conteúdo, muitas vezes uma vida sem significado? Este é o programa Direção Espiritual e nós queremos ajudar você a conhecer cada vez mais o mistério do coração de Jesus. Não é que a gente vai ensinar nada, é porque a gente está aprendendo também. Só que a gente aprende aqui ao vivo. A gente não tem medo de demonstrar que Deus é o nosso aprendizado de todo instante. E este programa é um momento onde nós aprendemos juntos.